Olá, tudo bem? Eu sou o Eduardo, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Professor Estrada. Nós temos um vídeo por semana, portanto inscreva-se, clique no sininho, curta e compartilhe os nossos vídeos para ajudar a divulgação do projeto. Bom, pessoal, hoje nós vamos continuar aí a nossa playlist de resolução de vestibulares de matemática e nós começamos pelos vestibulares da FUVEST desde o início, né? Então nós já resolvemos o vestibular de 1977, depois fomos para o 1978 e agora nós vamos para 1979, tá? Seria o terceiro ano aí que foi aplicada a FUVEST. Bom, pessoal, nós vamos começar aí com a questão 25, né? A primeira questão aí de matemática do vestibular da FUVEST 79. E algo interessante, pessoal, que eu gostaria de comentar com vocês, é que a gente vai percebendo a mudança aí do vestibular, né? Então, em 77, nós tivemos 3 provas. Tivemos primeiro exame, segundo e terceiro. Eu imagino que seja pela questão de que antes da FUVEST a gente tinha CECEM, CECEA e MAPOFEI, né? Então era dividido por áreas de biológicas, humanas e exatas, basicamente. Então eu imagino que naquele primeiro ano, em 77, eles fizeram 3 provas, né? Tanto é que uma das provas era mais difícil, né? Mais trabalhosa na parte de exatas, né? E outra era menos, né? Então é esse indicativo aí de que uma era da área de humanas, outra era da área de exatas e outra de biológicas. No ano seguinte, já não teve mais essa divisão, teve uma única prova. Mas uma coisa que eu queria comentar com vocês, só a título de curiosidade, as provas de 1977, que teve os 3 exames, né? Elas tiveram, respectivamente, 17 questões de matemática, depois 15 questões no segundo exame, depois 15 no terceiro exame. No vestibular de 78, então a gente também teve 15 questões de matemática. Então, olha só, o primeiro exame, né, de 77, houve 17 questões de matemática, depois caiu para 15, 15 e em 78, 15 também. Agora, em 79, ele caiu para 12 questões. Então, está tendo essa mudança, né? Então, futuramente seria interessante tabelar isso aí, né? E analisar como é que houve a mudança aí com relação às outras disciplinas também. Mas, enfim, vamos lá, né? Partindo aí para a resolução das questões, tá? Então, a questão 25, pessoal, é uma questão aí envolvendo operações com frações, né? Então, a gente quer essa expressão aí, A mais B dividido por 1 menos A sobre B. Então, o A é meio e o B é 1/3. Então, vamos escrever assim, ó. É meio, que é o A, mais o B, que é 1/3. Então, A mais B em cima, né? Dividido por 1 menos A vezes B embaixo. 1 menos meio vezes 1/3, tá? Então, a continha em cima, meio mais 1/3, a gente pode escrever o meio como 3/6 e 1/3 como 2/6. Então, em cima vai dar 5/6, tá? E embaixo vai ficar 1 menos 1/6. 1 menos 1/6 é 5/6 também, né? Então, é 5/6 também embaixo, tá? 1 menos 1/6 também. 1 pode enxergar como 6/6, né? Menos 1/6 dá 5/6. Então, um valor dividido por um valor igual a ele, né? Então, esse valor aqui é 1, tá? Então, é 1, alternativa B. Então, uma questãozinha bem simplesinha aí para começar o vestibular. Bom, pessoal, a segunda questão aí é a seguinte. Uma certa mercadoria custava R$ 12,50, né, em cruzeiros aí na época. Teve um aumento passando a custar R$ 13,50. Qual foi a majoração sobre o preço antigo? Então, já comentei com vocês, quando você quer saber o aumento em relação a um certo preço, você tem que fazer o seguinte, você vai colocar a variação, né? Olha só, a variação dividido pelo, vamos dizer assim, o valor inicial, nem valor inicial, mas o valor de referência, né? Vou colocar assim, ó, valor referência, né? Referencial, né? Valor de referência. Então, essa é a ideia de você ver uma variação percentual. É a variação dividido pelo valor de referência. Ok. Então, a certa mercadoria ela custava 12,50, você quer a majoração sobre o preço antigo, ou seja, sobre o 12,50. Então, aqui embaixo, o valor de referência é 12,50. E ela custava 12,50, aumentou para 13,50. Então, ela aumentou um cruzeiro. Então, é 1, né? Em 12,50. Essa é a majoração sobre o preço antigo. Pessoal, a gente pode multiplicar por 8 em cima e embaixo. E olha só, se a gente multiplicar por 8 em cima dá 8 e embaixo dá 100, né? Eu multipliquei por 8 de propósito, né? Porque 8 vezes
1 é 8, e 8 vezes 12,50 dá exatamente 100. Então, é 8 sobre 100, que é 8%. Tá? Então, essa foi a majoração aí, foi um aumento, né, de 8%. Só a título de curiosidade, se você faz ali 1, né, 1 dividido por 13,50, né, você vê qual é o desconto que se aplicou sobre o 13,50 para ele se tornar 12,50. Então, a referência passa a ser o 13,50, né? E fazendo essa continha, essa aqui eu vou fazer usando uma calculadora, que o nosso objetivo já foi resolvido aqui a questão, né? Então, olha só, 1 dividido por 13,50, isso vai dar aproximadamente 0,074, tá? Então, isso aqui dá aproximadamente 0,074, que é igual ao quê? 7,4%. Então, olha só, do 12,50 para você chegar até o 13,50, você aumenta 8%. Do 13,50 para você reduzir para o 12,50, você reduz 7,4% do 13,50. Então, assim, até facilitou aí porque não tem alternativa, né? Mas assim, mesmo a pessoa que tivesse feito errado, eventualmente, a questão, tivesse colocado esse 7,4% dividido errado aqui por 13,50, ela ainda assim provavelmente ela chutaria, né? Ela assinalaria essa questão, a alternativa D aí, 8%, que é a mais próxima, né? Mas assim, pode ter situações que é diferente, né? A questão 27 aí, ela fala o seguinte: sejam A e B o máximo divisor comum e o mínimo múltiplo comum de 360 e 300, respectivamente. Então, qual é o produto AB? Olha só, pessoal, isso aqui eu vou fazer de uma maneira mecânica, digamos assim, mas depois eu vou passar para vocês um resultado interessante aqui que daria para a gente pensar aqui, só que já sai direto daí, né? Que na verdade basta multiplicar ali os números 360 e 300, na verdade, tá? Mas eu já vou explicar para vocês o porquê disso. Vamos fazer o seguinte, 360, 300. Esse jeito que eu vou fazer, a gente já calcula o MMC e o MDC num único processo, tá? Vocês vão ver por quê. Então vamos lá, vamos dividir por 2, fatorando, né, em conjunto ali. Aqui dá 180 e aqui 150. Por 2 novamente, aqui dá 90. E aqui 75. Por 2 novamente, aqui dá 45, 75. Agora por 3, aqui dá 15 e aqui dá 25. Por 3 de novo, aqui dá 5 e 25. Por 5, 1 e 5. E por 5, 1 e 1. Então, olha só. Fazendo isso, a gente vai obter aqui embaixo, o A é o MDC, né? E o B é o MMC. Então, aqui embaixo é o B, que é o MMC, entre 360 e 300, vai ser exatamente esse resultado aí, que é o produto, né? 2 ao cubo, vezes 3 ao quadrado, vezes 5 ao quadrado. Esse é o MMC, o B, né? Ok. Agora, para o MDC, como é que a gente aproveita esse mesmo algoritmo aí, né, para o MDC? A gente faz o seguinte, a gente vê em quais linhas a gente dividiu ambos, né? Porque é o máximo divisor comum, então tem que dividir ambos. Então, nessa linha, o 2 aqui, ele serviu para dividir o 360 e o 300. Então, ele vai contabilizar para o MDC. O 2 aqui, ele também serviu para dividir o 180 e o 150. Aqui já não. O 2 serviu para dividir apenas o 90, então não entra. Aqui o 3 dividiu o 45 e o 75, então ele entra. Aqui o 3 dividiu somente o 15, então ele não entra. Nessa outra linha, o 5 dividiu ambos e na de baixo dividiu somente o 5 ali, tá? Então, qual que é a ideia? O A, né, vai ser o MDC entre 360 e 300, tá? E isso vai ser o quê? 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5, tá? Beleza, vamos deixar assim, né? Como a gente quer agora o A vezes B, o exercício pede pra gente o A vezes B, então é 2 ao quadrado, basta a gente somar ali 2 ao quadrado com 2 ao cubo, dá 2 à quinta. 3 vezes 3 ao quadrado dá 3A ao cubo.
E 5 com 5 ao quadrado também dá 5 ao cubo. Então, 2 à quinta, 3 ao cubo, 5 ao cubo. Ó, alternativa C, né? Ó, 2 à quinta, 5 ao cubo, 3 ao cubo e 5 ao cubo, tá? Agora que eu quero aproveitar a oportunidade para falar para vocês um detalhe interessante, tá? Existe um fato que é geral, que é o seguinte: sempre que você pegar o MDC entre dois números, eu vou chamar números diferentes aqui, MDC entre x e y, tá? Em vez de 360 e 300, e também para não chamar de A e B, porque ele usou outros nomes ali. MDC entre x e y e multiplicar pelo MMC entre x e y, esse resultado vai dar exatamente o produto x vezes y. A rigor, vai dar um módulo do produto, porque o MDC e o MMC são valores positivos, né? A gente define eles positivos, mas o x e o y eventualmente pode ser que eles sejam negativos, tá? A gente consegue trabalhar com eles negativos, mas assim, se a gente pensar só em valores positivos, a gente pode escrever dessa forma, né? Então, quer dizer, o produto do MDC pelo MMC de dois números é x vezes y. Então, nesse caso aqui, ó, se a gente quer o A, né, vezes o B, isso na verdade vai ser o quê? O 360 vezes o 300, né? E fazendo essa continha, deixa para você fazer depois, vai dar exatamente 2 à quinta, 3 ao cubo, 5 ao cubo, que é o que a gente obteve ali em cima, tá? Mas assim, por que ocorre isso, né, pessoal? É mais fácil de entender isso quando a gente fatora os dois separadamente, tá? Então esse é o 360, 2 ao cubo vezes 3 ao quadrado vezes 5. E o 300, ele vai ser 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5 ao quadrado. Observe o seguinte, o MDC aqui, ó, tem que ser o mínimo. Então, o menor entre 2 ao cubo e 2 ao quadrado é 2 ao quadrado, que é o que aparece aqui. Entre 3 ao quadrado e 3 é 3. Entre 5 e 5 ao quadrado é 5. Dos fatores comuns, né? Você pega o menor. E o MMC você pega o maior. Então, entre o 2 ao cubo e o 2 ao quadrado, porque isso aqui é um múltiplo comum, é 2 ao cubo. Entre o 3 ao quadrado e o 3, você pega o 3 ao quadrado. Entre o 5 e o 5 ao quadrado, você pega 5 ao quadrado. Então, como no produto você vai fazer o produto do menor pelo maior, vai acabar somando e voltando ao expoente do original, tá? Do número que é o produto deles, tá? Então é por isso que é uma explicação, não estou formalizando, não estou explicando com tanto detalhe, mas a ideia é essa, né? Para o MMC você pega os maiores valores, né? Maiores expoentes, e para o MDC você pega os menores. Então quando você faz o produto, multiplicação de mesma base, soma os expoentes. Então você soma o menor com o maior, dá o expoente do produto dos números, tá? Porque um dos números vai ter o menor expoente e o outro vai ter o maior. Então vai acabar dando exatamente o produto dos números, né? Então é interessante observar isso aí. Beleza, pessoal? Então, você sabendo disso, a gente tomou um certo tempo nesse exercício, mas assim, a ideia é que eu expliquei isso aqui. Então, você se deparando com outra situação desse tipo, por exemplo, eu mesmo, se pegasse essa questão, eu já faria direto desse jeito, já multiplicaria o 300 pelo 360 e depois ia fazer a faturação e já obteria direto, né? Essa alternativa C aqui, tá? Então ganha tempo, né? Agora a questão 28, ela diz o seguinte, na figura abaixo, AB é igual a AC, né? Então esse triângulo aqui é isósceles, o O é o ponto de encontro das bissetrizes do triângulo, né, que a gente chama de incentro, inclusive esse ponto, que é o centro da circunferência que está inscrita no triângulo. E o ângulo BOC é o triplo do ângulo A. Então, qual é a medida do ângulo A? Bom, eu vou fazer essa figura um pouco maior aqui, para a gente poder marcar os ângulos com mais facilidade aqui. Ó. Olha só, está aqui, figura maior. Bom, a gente sabe que esse ângulo azul é igual a esse outro, por ser a bissetriz, e este é igual a esse também. Só que todos eles são iguais porque o triângulo é isósceles. Então, os ângulos da base ali, né, o ângulo B, né, do triângulo grandão, é igual ao ângulo C. Então, todos esses ângulos aqui são iguais a Y. Eu vou chamar de Y, esse ângulo aqui, porque ele falou que o ângulo BOC é o triplo do ângulo A. Então, se a gente chamar o ângulo A de X, este ângulo aqui vai ser o quê? 3x, tá? Então, a gente pode pensar, por exemplo, pessoal, num sistema, né? Porque a gente sabe que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Então, se a gente pensar no triângulo grande, então a gente vai ter que x mais 4y
é igual a 180 graus, tá? No triângulo grande. E no triângulo menor lá, né, vai ser o quê? 3x mais 2y, isso é igual a 180 graus também. Bom, é um sistema linear, na verdade, tá? Vamos fazer o seguinte, vamos multiplicar esta primeira equação aqui, a segunda equação, por 2. Então, a gente vai ficar com o seguinte, x mais 4y igual a 180 graus, e 6x, né, multiplicando por 2, mais 4y igual a 360 graus. Por que a gente fez isso? Porque agora a gente pode subtrair as equações, né? Sempre comento, né, que o pessoal fala o método da adição, mas eu falo o método da adição e também da subtração, porque você subtrair as equações é equivalente a você somar com o oposto. E você pode pegar a outra, multiplicar por menos 1 primeiro e depois somar. Então, quer dizer, método da adição ou método da subtração é a mesma coisa. Né, uma subtração nada mais é que a soma com o oposto. Então, quando a gente, desculpa aqui, até coloquei errado, subtrair as equações, então a gente vai, ao subtrair as equações, esse 4y, ele cancela com o 4y aqui, e vamos fazer uma coisa, vamos subtrair de baixo para cima, para ficar 6x menos x, fica 5x, e aqui fica 180, né? Portanto, o x é 180 dividido por 5, que vai dar 36, né? O x é 36 graus. E ele quer a medida do ângulo A, exatamente, tá? 36 graus é a medida do ângulo A, tá? Então essa questãozinha aí é tranquila também, mas ela acabou usando um pouquinho de sistema linear também, né? A questão 29 agora, ele dá essa equação, uma equação que tem incógnitas no denominador, e ele faz algumas afirmações ali. Ela tem apenas uma raiz real, tem duas raízes, cuja soma é 1, enfim. Nós vamos ter que resolver para decidir aí qual é a alternativa correta, né? Então vamos lá, vamos resolver essa equação. Olha só, vamos lembrar, então aqui é 2 sobre x² menos 1 mais 1 sobre x mais 1. Isso é igual a menos 1, tá? Vamos lembrar o seguinte, que x² menos 1 é, na verdade, x menos 1 que multiplica x mais 1, né? Quer dizer, o produto da diferença ali pela soma, né? Diferença de quadrados. Então, uma ideia aqui é a gente pegar o seguinte, vamos passar um traço aqui e tirar o MMC dos dois lados, mas não é bem o MMC, né? Não é bem o MMC. Eu sempre gosto de frisar isso aí. Vamos colocar aqui x menos 1 vezes x mais 1. E aqui também x menos 1 vezes x mais 1. Tá? Beleza. Vamos fazer o seguinte. Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Por que eu falo que não é o MMC? Porque a gente não sabe se esse x aqui, bom, realmente seria o menor múltiplo comum, né? Porque esse número aqui, o x² menos 1, ele é, digamos assim, um múltiplo do x mais 1. Mas a gente não sabe se esse x é inteiro, de tal maneira que o x menos 1 seja inteiro, e o x mais 1 também, para ser um produto de inteiros. Então, a gente nem sabe se essas expressões são frações. A gente chama de razões, na verdade, e fração é quando tem denominadores, né, numerador e denominador, inteiros, né? Mas por força de expressão, força do hábito, a gente acaba chamando de fração também e acaba falando que é MMC também. Mas assim, a rigor, a terminologia MMC é para números inteiros, né? Então vamos lá. X menos 1 por x mais 1 dividido por x² menos 1 dá 1. Vezes 2 dá 2. Mais x menos 1 vezes x menos 1, x mais 1 dividido por x mais 1 dá x menos 1. Vezes 1, x menos 1. Então aqui dá x menos 1. X menos 1, x mais 1 dividido por 1, né? Lembra que aqui embaixo tem o 1, né? E aí vai ficar o quê? Divide pelo de baixo, que continua ele mesmo, e o menos aparece lá em cima. Fica menos x menos 1 vezes x mais 1, tá? A vantagem de fazer isso é que esse x menos 1 vezes x mais 1 vai cancelar com esse, tá? Tem um detalhe importante aqui, pessoal, que antes de resolver a equação, a gente até devia ter comentado isso aí, a gente não pode ter zero no denominador. Portanto, nessa equação, o x mais 1
ele tem que ser diferente de zero. E o x² menos 1 tem que ser diferente de zero. Mas o x² menos 1 ser diferente de zero já engloba x mais 1 diferente de zero, né? Porque aí os dois vão ser diferentes de zero. Porque x² menos 1 é igual a x menos 1 vezes x mais 1. Então a gente vai ter x menos 1 diferente de zero, ou seja, x diferente de 1 e diferente de menos 1, tá? Então, por que é importante isso aqui? Então a gente vai guardar essa informação, que o nosso x ele tem que ser diferente de 1 e de menos 1, tá? Então essa informação aqui, porque se a gente no final chegar em alguma solução 1 ou menos 1, a gente vai ter que descartar porque ela conduz aí a um denominador igual a zero, tá? Beleza, então vamos lá, fazendo as continhas aqui, vai ficar o quê? Lá em cima ficou 2 mais x menos 1, ficou 1 mais x. E do outro lado vai ficar menos x menos 1 vezes x mais 1. Eu não fiz essa multiplicação, pessoal, que é a distributiva ali, porque é o seguinte, a gente sabe que o x tem que ser diferente de mais ou menos 1. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa equação aqui, como x é diferente de mais ou menos 1, então, em particular, esse x mais 1 é diferente de zero, tá? Então, eu posso dividir ambos os membros por 1 mais x. Então, esse 1 mais x, ele cancela com esse 1 mais x aqui, dividindo ambos os membros por 1 mais x, né? Então, fica 1 desse lado, e do outro lado ficou menos x menos 1 vezes 1, né? Então, aqui ficou 1 igual a menos x mais 1. Esse 1 corta com esse 1, então daqui vem que o x é 0, tá? Então, ele só tem uma solução, e o 0 é diferente de mais ou menos 1, então só tem uma solução. Tem apenas uma raiz real, alternativa A, né? Vamos dar uma olhada nas outras. Duas raízes reais cuja soma é 1, não. Não tem nenhuma raiz real. Tem 3 raízes reais cuja soma é menos 1. Admite 4 como raiz, né? Também não. Olha só, se a gente não tivesse feito este cancelamento aqui, o que ia acontecer? Né? Só por curiosidade aqui, né? Para vocês entenderem essa ideia. Aqui ficaria 1 mais x, e do outro lado fica menos x menos 1 vezes x mais 1 é x² menos 1. Então, ficou menos x² mais 1. Tá? Corta 1 com 1. Então, fica x² mais x igual a 0. Então, fica x que multiplica x mais 1 igual a 0. Então, fica x igual a 0 ou x igual a menos 1. Tá? Só que o x tem que ser diferente de menos 1. Tá? Então, essa solução ela tem que ser descartada. Então, somente x igual a 0. Uma coisa que foi uma vantagem aqui das alternativas, do ponto de vista do candidato, é que não tinha nenhuma alternativa que poderia induzir a esse erro, né, de considerar o menos 1 como raiz. Porque a soma aqui está dando menos 1 e não 1, e nenhuma das outras dá para considerar também como correta, né? Então, realmente poderia até ser melhor elaboradas as alternativas para cobrar isso aqui também do candidato. Acho que isso aí, que tem coisa que a gente percebe claramente que é pegadinha, né? Mas isso não. Isso é uma coisa importante que você tem que saber quando você tem valor nulo, né, no denominador. Você tem que ter sempre ciência que você tem que descartar, né, aquelas soluções que o denominador fica nulo, né? Bom, a questão 30 agora é o seguinte, ele dá a tangente, né, de x, como sendo 3/4, fala que o x é um ângulo, né, um arco aí do terceiro quadrante, e pede o valor de cosseno de x menos seno de x. Bom, a tangente de x é 3/4, isso implica, como a tangente é seno sobre cosseno, né, então seno sobre cosseno é 3/4. Daqui a gente pode concluir que o seno é 3/4 de cosseno de x. E aí a gente pode usar a relação fundamental. A gente sabe que seno ao quadrado de x, né, mais cosseno ao quadrado de x é sempre 1. Então, o seno ao quadrado vai ficar 3/4 de cosseno de x ao quadrado mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Tá?
Fazendo essa continha vai dar 9 sobre 16, continuar aqui embaixo, ó, 9, 16 avos, né, do cosseno ao quadrado de x, mais cosseno ao quadrado de x, igual a 1, tá? 9, 16, o cosseno ao quadrado tem um 1 ali na frente, a gente pode enxergar como 16 sobre 16, então essa continha vai dar 25 sobre 16, né? 16 avos de cosseno ao quadrado de x. Lembra que aqui tem o 1, né? E esse 1 você pode enxergar aí como 16 sobre 16. Bom, isso é igual a 1. Portanto, o cosseno ao quadrado de x é igual a 16 sobre 25, que implica que o cosseno de x, ó, ele vai ser mais ou menos a raiz quadrada de 16 sobre 25, que é 4/5, né? Só que vamos já aproveitar e observar que o x está no terceiro quadrante. Portanto, o cosseno é negativo, tá? Então, o cosseno de x é menos 4/5, tá? Então, vamos observar aqui que o x no terceiro quadrante, tá? Então, porque o cosseno é negativo no terceiro quadrante, tá? Enfim, aí, uma vez tendo o cosseno, a gente pode voltar aqui em cima e achar o seno, né? Então, o seno de x vai ser o quê? 3/4 vezes o quê? Menos 4/5. Aí não tem que pensar em quadrante, mas vai dar negativo também, né? Ó, porque o seno também é negativo no terceiro quadrante, mas aí foi uma consequência ali. Beleza, mas ele não quer isso, ele quer cosseno de x menos seno de x. Também ele não pôs nenhuma alternativa de pegadinha aí sim seria meio que uma pegadinha, né? Mas, assim, também não tanto, porque tem que tomar cuidado com o que é perguntado. E a pergunta é bem objetiva, né? Ó, cosseno de x menos seno de x é o quê? Menos 3/5, menos 4/5, que é o cosseno de x, menos seno de x. Então vai ficar mais 3/5, né? Porque vai ficar menos com menos. Então vai ficar menos 4/5 mais 3/5, vai ficar menos 1/5, tá? Menos 1/5, alternativa E. Tá? Uma questão tranquila, pode dar um pouquinho de trabalho aí, mas é aí que tá, você tem que pegar a prática, né? Bom, pessoal, questão 31 agora é o seguinte, ele pede o conjunto de solução dessa inequação aí, que envolve um logaritmo ali na inequação, né? Bom, vamos reescrever essa inequação assim, ó, x menos. O logaritmo de 27 na base 3 é 3 mesmo, né? Porque 3 ao cubo é 27. E o logaritmo de raiz de 8 na base 2, veja só, o 8, raiz quadrada de 8, né? Vamos pensar que o 8 é 2 ao cubo. Então, a raiz de 8 é 2 elevado a 3 meios, né? Então, o logaritmo de raiz de 8 na base 2 é 3 meios, tá? Então, aqui fica x menos 3 meios. Então, a gente quer que isso aqui seja menor do que zero, tá? Olha só, é uma inequação que a gente pode pensar numa inequação produto do primeiro grau. Podemos pensar de diversas formas, né? Uma forma simples que a gente pode pensar aqui é dividir em duas possibilidades. A gente tem uma primeira possibilidade, que é o seguinte, para que um produto de valores nos reais, né, seja negativo, então um deles é negativo e o outro é positivo. Então, vamos enxergar aqui que o x menos 3 tem que ser menor do que zero e o x menos 3 meios tem que ser o quê? Maior do que zero. Então, essa é uma possibilidade para o produto resultar negativo. Então, o x é menor do que 3 e o x é maior do que 3 meios. Bom, x maior do que 3 meios e ao mesmo tempo menor do que 3, então vai lá. 3 meios menor do que x, menor do que 3. Então, essa é a solução dessa desse primeiro caso aqui, tá? Beleza. Mas tem uma segunda possibilidade, que a gente tem um ou aqui, vamos dizer, né? Você tem um ou. Ou ocorre que o primeiro é negativo, o segundo é positivo, ou ocorre... Importante saber identificar esse ou, quando que é ou, quando que é e, né? Porque o ou tem a ver com a união, o e tem a ver com a intersecção e tal. Então é importante isso aí. Então, x menos 3 pode ser positivo, e aí o x menos 3 meios negativo. Então essa é outra possibilidade, né? Então aqui o x é maior do que 3 e o x menor do que 3 meios. Olha só, x maior do que 3 e ao mesmo tempo menor do que 3 meios
não é possível, né? Não existe x que seja que obedeça a isso, tá? Então aqui essa possibilidade aqui, ó, vamos dizer assim, ó, não existe x, né? Para esta que satisfaça, né? Essa possibilidade aqui, tá? Então não existe. Beleza? Então o nosso resultado ele vai se limitar à primeira ali, porque é o ou, né? 3 meios menor do que x, menor do que 3. Então a alternativa é B, tá? Então uma questão simples. Se a gente fizesse o varal, analisasse todas as possibilidades, talvez desse um pouco mais de trabalho. Então, conforme a situação, vale a pena você dividir em casos assim e analisar, né? Não fica difícil também. A questão 32 agora, ele dá um triângulo ali, né? Ele fala, na figura, o triângulo ABC é retângulo em A, tá? Então aqui, já vamos marcar aqui, ó. Triângulo retângulo em A. E ADEF é um quadrado, tá? Então essa figura aqui, ADEF é um quadrado. O AB ele fala que é 1 e o AC é 3, tá? Ele quer saber o lado do quadrado. Pessoal, um exercício típico de semelhança de triângulos, viu? Se a gente chamar o lado do quadrado de x, por exemplo, então aqui digamos que seja x o lado do quadrado, né? Bom, como aqui vai ser x também, né? E aqui embaixo x também. Esse pedacinho aqui, o BD, como o AB é 1, então esse pedacinho aqui é 1 menos x. Aqui é um quadrado, portanto aqui é reto também. Aqui também é reto, que é um quadrado ali, né? Ali é x e aqui embaixo o AC é 3, portanto o AC é 3, então aqui é 2 menos x, tá? Então a gente pode, por exemplo, ou a gente faz uma semelhança, vamos fazer uma semelhança do triângulo grandão, né? Então vamos dizer que o triângulo ABC, tá? É semelhante ao triângulo DDBE, tá? Vamos pegar o grandão em relação àquele pequenininho lá em cima. Ó, o AB no triângulo grandão, que é 1, né? 1, está para 3, né? Então o lado, esse cateto aqui, tá? Esse cateto aqui, ó, está para este cateto, assim como no triângulo pequeno, esse cateto pequeno aqui está para este cateto, tá? Então ficou 1/3, 1 sobre 3, né? 1 está para 3, assim como 1 menos x está para x, tá? Então, relação de semelhança aí. Multiplicando cruzado, aí vai ficar x igual a 3 menos 3x. Passa para lá, 4x igual a 3. Então, x igual a 3 quartos. 3 quartos é 0,75. Tá? Alternativa B. Então, aqui tem uma questão simples também, né? Bom, a questão 33, ele fala o seguinte, que a reta y igual a raiz de 3 sobre 3x é tangente a uma circunferência de centro 2, 0. Qual é o raio dessa circunferência? A gente já tratou de questões semelhantes a essa. Então, se a gente tem uma circunferência, né? E a gente sabe que ela e uma reta, né, tangente a essa circunferência, então tem algumas maneiras de a gente trabalhar. Aqui está o centro da circunferência, centro O, por exemplo, né? Aqui eu vou chamar de centro C para não confundir com a origem, né? Então, e o R também acaba confundindo, né? Vamos imaginar que aqui é a reta S, né? E aí, então a gente tem aqui o raio da circunferência. Aqui sim, ó, o raio R, circunferência. E aqui 90 graus. Então, no ponto de tangência, no ponto T aqui, por exemplo, você tem a perpendicularidade. Então, uma das formas é encontrar a distância entre a reta S e o ponto C, que é o centro, vai ser o raio, tá? Então, essa é uma forma de fazer. Bom, então, a gente pode pensar aqui que o raio R é a distância entre a reta S e o centro da circunferência, tá? Vamos lembrar, né, que a distância entre uma reta e o centro da circunferência, eu vou escrever o seguinte, a equação da reta ax mais by mais c em módulo, dividido por raiz de a quadrado mais b quadrado. E vou até colocar x0 aqui, x0, porque o x0 e y0 é o ponto, tá? Então, olha só, a nossa reta aqui é y igual a raiz de 3 sobre 3, x, tá?
Deixando na forma normal essa reta, vai ficar assim, ó, raiz de 3x menos 3y igual a 0. Então, uma forma de enxergar ali é a equação dessa reta. Então, aqui está na forma equação geral. Uma equação geral da reta, tá? Enfim, e o ponto x0, y0 aqui no caso é o centro, que é o ponto 2, 0, tá? Então, a ideia aqui é a gente fazer o seguinte, vamos pegar o a ali, é raiz de 3, então fica raiz de 3 vezes 2, que é o x0 ali, mais o b é menos 3, né? Menos 3, vezes o y0, que é 0, mais o c, que é 0, tá? Isto dividido por a quadrado mais b quadrado. Então, vai ficar raiz quadrada, né? A quadrado, raiz de 3 ao quadrado, mais menos 3 ao quadrado, isso, a raiz quadrada disso, né? Ó, raiz quadrada disso. Beleza, então vamos lá. Continuando para cá, ficou 2 raiz de 3, ficou 2 raiz de 3 ali, menos 3 e tal, em módulo, né? Vamos deixar em módulo ainda. E aqui embaixo vai ficar raiz de 3 ao quadrado, que é 3, mais 9, que é 12, tá? Que é 12, então ficou aqui embaixo raiz de 12. 2 raiz de 3, o módulo é 2 raiz de 3. E embaixo, raiz de 12 também é 2 raiz de 3. Você pode enxergar o 12 como 4 vezes 3, aí o 2 sai da raiz. Então, o 2 raiz de 3 cancela com o 2 raiz de 3, então dá 1. Tá? Então, o raio é 1. O raio da circunferência é 1. Questão 34 agora, faz o seguinte, né? Ele dá uma função de R em R, ele fala que é uma função aí do polinomial do primeiro grau, né? A função afim, f de x igual a x mais b. E ela verifica f de x igual a x mais 1 para todo x real. E ele pede os valores do a e do b, tá? Então vamos lá. O f de x, nós sabemos que é ax mais b. Essa é uma questão mecânica também, tá? Uma questão que você ganha tempo na prova porque ela é mecânica. Mecânica que eu quero dizer, você não tem muito raciocínio, você tem que saber como trabalhar com ela e ir fazendo as contas. Qual que é a ideia? O que é o f de x? Né? O f de x, ele é o f de ax mais b. Esse é o f de x. Mas o f de alguma coisa, o f de x, é ax mais b. Então, f de ax mais b é a vezes x, ó, ax mais b, tá? Então, esse aqui é o nosso, vamos dizer assim, o nosso novo x, né? Ó. Tem a composição de funções, né? Então, ficou, isso aqui vai ficar a quadrado x mais ab mais b, tá? Ok, distribuindo ali. E ele falou que isso aí é x mais 1, tá? Bom, como isso vale para todo o x real, a gente vai igualar os coeficientes, tá? Sempre que você tem uma igualdade de funções, né, válido para todo o x real, então você tem uma identidade de funções, então os coeficientes têm que ser iguais. Então, aí nesse caso, o a quadrado, né, aqui você pode interpretar que você tem uma identidade aqui, né, uma identidade, né, que não é difícil também de perceber, porque olha só, se você toma x igual a 0 aqui, você já conclui que esse coeficiente AB mais B tem que ser 0. Aliás, o AB mais B tem que ser 1, tá? E aí, uma vez que esse cara é 1, então a quadrado x é x, então a quadrado tem que ser 1 também. Toma um x diferente de 0, né? Então, isso seria uma demonstração de por que os coeficientes têm que ser iguais, né? Mas isso é parte de teoria de polinômios, né? Quando você tem dois polinômios que são iguais para todo x, então os coeficientes correspondentes têm que ser iguais. Então, nesse caso aqui, o a quadrado tem que ser 1, que é o coeficiente do x, e o ab mais b também tem que ser 1, tá? O a quadrado sendo 1 implica que o a é mais ou menos 1, tá? Então, vamos guardar isso aí ainda, né? O a tem que ser mais ou menos 1. O a sendo mais ou menos 1,
Vamos considerar a equaçãozinha, a igualdade ali, AB mais B igual a 1, né? Então, veja só, se o A, então vamos considerar aqui, ó, se o A for 1, então a gente vai ter B mais B igual a 1, o que implica 2B igual a 1, B igual a meio, né? Certo? B igual a meio. E se o A for menos 1, então a gente vai ter menos B mais B igual a 1, o que implica que 0 é igual a 1, que é um absurdo, né? Não convém aqui. Portanto, o A igual a 1, o A é igual a 1, né? O A igual a menos 1, né? Não convém, né? Porque ele produz esse absurdo aí de 0 igual a 1, né? Então, resumo aqui, é que o A é 1, tá? E o B é meio, tá? O A é 1 e o B é meio. E nesse caso, ó, o A é 1 e o B é meio. Então, nesse caso, até havia alternativa aqui, menos 1 meio, tá vendo? Então, aí poderia confundir aí, mas realmente a gente teve que fazer essa análise. O A igual a menos 1 produz essa incoerência aqui, né? Questão 35, ele pede o número de raízes dessa equação. Bom, a gente tem um determinante aí, né, igual a 0. Só tem o 4 ali de não nulo, e esse elemento é o elemento, o 4, né, no caso. Peraí. O 4, ele é um elemento, chamando essa matriz de A, é um elemento da linha 3, coluna 1, é um A31, tá? Então, esse determinante dessa matriz, esse determinante, tá? Ele vai ser o quê? Na verdade, pegando aquela coluna, a gente tem assim, ó, A11 vezes o cofator do A11, mais o A21 vezes o cofator do A21, mais o A31 vezes o cofator do A31. Esse é o determinante, né? Estou usando a regra de Laplace aqui, teorema de Laplace, né? Então isso aqui dá 0. Ele falou para a gente que dá 0. Mas por que foi interessante aquela linha? Porque esse termo aqui é 0, aquela coluna, né? Porque aqui é 0 também. E esse A31 é 4. Então isso aqui vai dar o quê? 4 vezes o cofator, que é o quê? Menos 1, elevado a 3 mais 1, vezes o determinante da matriz que resta, excluindo esta linha, essa coluna, né? E esta linha aqui. Então, vai ficar exatamente aqui, ó, 3x, 1, 3 elevado a x e 2, tá? Isso é 0. Então, menos 1 elevado a quarta é positivo, então ficou 4 vezes 2 vezes 3 elevado a x, menos 3 elevado a x igual a 0, né? Então ficou 4, 2 vezes 3 elevado a x menos 1 vezes 3 elevado a x é 3 elevado a x, é 0. O problema é o seguinte, o 4 é sempre diferente de 0, e 3 elevado a x para x real também é sempre diferente de 0, né? Então, essa equação não tem solução, tá? Então, o número de raízes dessa equação é 0. Então, ela não tem solução aí, essa equação, tá? Então, eu quis resolver isso aqui pelo teorema de Laplace, mas para a gente praticar. Mas aqui, é claro, você poderia resolver pela regra de Sarros, né? Que a gente costuma fazer ali para calcular o determinante de matriz de ordem 3, né? Repete as duas primeiras colunas e faz as continhas ali. O cálculo de determinantes é uma coisa básica, né? Mas você tem aí no canal, você encontra vídeos sobre isso, tá? Bom, pessoal, finalizamos aí com a questão 36, né? Ela fala de uma equação cúbica, tem coeficientes m e n ali, onde m e n são números reais. Ele fala que admite 1 mais i, sendo i a unidade imaginária como raiz. Então, quanto vale aí o m e o n, né? Como ele fala que são coeficientes reais, pessoal, ele, na verdade, ele está dizendo aqui que quando uma equação, né, tem coeficientes reais, ela sempre vai admitir raízes complexas conjugadas, tá? Então, se 1 mais i é raiz, então 1 menos i também é raiz, tá? Então, é o conjugado, certo? Então,
Isso é uma coisa interessante aí, né? Útil para a gente aí. Aí, pessoal, a gente poderia substituir aí esse 1 mais i na equação e o 1 menos i na equação, e aí a gente obteria duas relações envolvendo o m e o n. Mas o problema é que vai aparecer 1 mais i ao cubo, vai aparecer 1 menos i ao cubo, 1 mais i ao quadrado, então vai dar um certo trabalho aí. Tá? Depois sugiro fortemente aí que você faça também desse outro jeito, porque é até uma forma de praticar. Mas a gente vai fazer de um outro jeito aqui que vai ser mais sintético, vai ser mais simples, né? Olha só, observe o seguinte, que esse 2 aqui, esse termo 2, ele é importante porque a gente pode pensar nas relações de Girard, tá? Que é o seguinte, são relações envolvendo soma das raízes da equação, soma dos produtos 2 a 2, produto das raízes e tal. Então, se a gente pensar que x1, x2 e x3 são as raízes, duas delas, né, são o 1 mais i, vamos chamar esse 1 mais i de x1, 1 menos i é o x2 e tem uma terceira raiz, tá? Então, olha só, aquele 2 ali é o seguinte, se eu pegar x1, x2, mais x1, x3, mais x2, x3, o que vai acontecer? A soma das raízes é menos m sobre a, menos m sobre 1. A soma dos produtos 2 a 2 vai ser c sobre a. Então, isto aqui é 2 sobre 1, que é 2, tá? Então, na verdade, aqui ó, eu tenho um A, o B aqui, o C e o D. Né? Então, a soma dos produtos 2 a 2 dá C sobre A. E aí o produto das três raízes daria D sobre A. Aliás, menos D sobre A. Então vai alternando o sinal, né? Menos, mais, menos, mais. Mas aqui no caso é mais, porque é o segundo, né? O que aparece aqui. Então é 2. Agora, usando esses valores que ele forneceu aí, então a gente tem que 1 mais i. O x1 vezes x2 é 1 mais i vezes 1 menos i. Mais o x1, que é 1 mais i, vezes o x3, mais 1 mais i, 1 menos i, vezes o x3 de novo. Isso é 2. Tá? Então, fazendo essa continha, 1 mais i vezes 1 menos i, fazer para cá, ó, vai ficar 1 ao quadrado menos i ao quadrado. Vai ficar 1 ao quadrado menos i ao quadrado mais x3 mais i x3 mais x3 menos i x3. Tudo isso tem que ser o quê? 2. Né? Olha só, 1 ao quadrado menos i ao quadrado é menos 1, então fica 1 mais 1, fica 2, né? 2 mais 2x3, e o ix3 ele cancela com menos ix3, tá? E isso tudo é 2, certo? 2 mais 2x3 é igual a 2, ok? Portanto, se a gente cancela aqui esse 2 com esse 2, a gente vai chegar que 2x3 é 0, portanto, o x3 é 0. Então, como foi interessante fazer desse jeito, né? O x3 é 0, portanto, o 0 sendo raiz, né? A gente pode substituir ali 0 ao cubo mais m vezes 0 ao quadrado mais 2 vezes 0 mais n é igual a 0, ou seja, porque o 0 é a raiz. Então, daqui a gente vai tirar que o n é 0. Tá? Então, o n a gente já sabe que é 0. Ok? Beleza. Então, agora a gente está diante dessa equação aqui, que é x ao cubo mais mx quadrado mais 2x mais 0, que é o n, né? Que é 0. Isso é igual a 0. Tá? Bom, daqui a gente pode fazer o seguinte. Se eu colocar o x em evidência, vai ficar x que multiplica x quadrado mais mx mais 2, igual a 0. Então, daqui vem que x é 0, que dá origem a uma das raízes que a gente acabou de ver. E as outras duas raízes vão ser provenientes da equação
x² mais mx mais 2 igual a zero. Então, o 1 mais i e o 1 menos i são soluções dessa equação. Então, vamos substituir aqui, ó, raízes, né? 1 mais i e 1 menos i, tá? Então, substituindo aqui 1 mais i ao quadrado, mais m vezes 1 mais i, mais 2, isso igual a zero. Então, agora aqui dá o quadrado do primeiro, que é 1, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, mais... Vamos deixar m mesmo, né? M, que multiplica 1 mais i, mais 2, né? Isso tudo tem que ser o quê? Zero. Então, aqui fica, olha, 1 com 1i ao quadrado vai ter um cancelamento aqui. Então, ó, cancela 1 com i quadrado, porque o i quadrado é menos 1. Então, ficou m vezes 1 mais i, e passa para lá o menos 2i. Então, vou passar para lá menos 2, que multiplica 1 mais i, né? Já pondo em evidência. E aí, 1 mais i se pode cancelar, né? Porque é diferente de zero. Portanto, o m é menos 2, tá? Então, uma questãozinha simples, tá? Mas ela é um pouquinho chatinha para você trabalhar aí com esses valores, né? Mas olha só, então o n é 0 e o m é menos 2. Então, é menos 2 e 0, alternativa E aqui, ó. Então é isso, pessoal. Bom, pessoal, então nós resolvemos aí a FUVEST de 1979. Então a gente viu que é uma prova um pouquinho mais elaborada aí. Apesar de serem só 12 questões, a gente percebe aí que ficou uma prova um pouquinho mais, aparentemente, um pouquinho mais conteudista, né? Cobrou mais conteúdos, cobrou logaritmo, né? Cobrou parte mais específica de polinômios, né? Números complexos, apesar de ter aparecido também algumas anteriores. Mas enfim, eles caíram para 12 questões, mas ela aparentemente ficou um pouquinho mais conteudista aí. Cobraram mais conteúdos, aparentemente, tá? Mas é isso, pessoal. Então, ficamos aí para a próxima. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau.